Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Então, a gente está continuando os nossos estudos aqui no capítulo 6º, O Mensageiro da Grande Fraternidade Branca. A gente parou na página 138 e a gente vai dar continuidade a partir deste capítulo. Tá? Então, antes da gente começar, né, uma prática que a gente tem, pega o livro na mão, se você tem o livro físico, se não, só se concentra mentalmente. Vamos pedir que neste momento, este conhecimento, ele possa ser absorvido por nós, que nós possamos nos conectar com a fonte deste conhecimento, com os grandes seres de luz que fizeram com que ele pudesse chegar aqui em nossas mãos. Que isso possa ficar profundamente marcado em nossas almas. Cada conhecimento, cada ensinamento do bem-amado Mestre Saint-Germain e de toda a sua hierarquia está decretado. Então, vamos seguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só parar, perguntar, a gente vai conversando aqui, discutindo, e a gente vai fazendo comentários também, né? Como esse livro ele tem bastante histórias, então alguns trechos a gente vai passando e a gente vai lendo aqui, mas na hora que tiver algum assunto relevante aos nossos estudos, a gente para e vai batendo um papo aqui. Então, vamos em frente. Então, página 138, começo aqui, na atmosfera diante de nós, começaram a passar quadros vivos dos problemas da grande fraternidade branca que haviam sido considerados na sessão ou que estavam sendo examinados no momento. Mostravam individualmente os irmãos relacionados com tais serviços e que continuariam a trabalhar em tarefas especiais, dando os principais detalhes e meios de solução. O trabalho de proteger o jovem príncipe, referido anteriormente, e os irmãos que estavam designados para isso, foi uma das últimas cenas que pararam diante de nossas vistas. O método para reajustar condições relativas à Arábia foi também exibido, o que muito exaltou minha admiração. Quando o maior problema, o de tratar a força sinistra que está tentando impedir a humanidade de reconhecer e manifestar a perfeição e a bênção da poderosa presença Eu Sou apareceu, foi a coisa mais maravilhosa que se possa imaginar. Mostrava realmente a força ilimitada da luz do Cristo cósmico combatendo as trevas, e não há palavras que possam descrever a majestade, o poder, a glória da presença do infinito Eu Sou. E aqui a gente já faz um pequeno parênteses, né? Porque ele começa, né, ainda está meio embaralhado aqui, porque a gente está lendo do meio, né? Mas já tem uma consideração importante para a gente falar, que é a questão da força sinistra, né? Ela é barulhenta, ela nos distrai. Então, quando a gente começa o nosso caminho, né, de desenvolvimento espiritual, as distrações, os problemas para nos impedir de realizar as nossas práticas, eles vão aparecendo, né? Então, é ali a ação da força sinistra, né? Força sinistra é um negócio meio pesado de falar, né? Mas é o termo que eles usam aqui, né? Mas a gente pode dar outros nomes para isso, né? A gente pode chamar de quadro obsessor, tá? Então, quem aqui tem quadro obsessor, né? Todos nós temos, né, em um certo nível, né? E qual é o nosso pior obsessor, né? É uma pergunta para a gente se fazer, né? Nosso pior obsessor somos nós mesmos. São as coisas que nós acreditamos e nós impedimos, e nós nos impedimos de ir adiante, né? As nossas fraquezas, as nossas limitações, tudo aquilo
que nos impede de ir adiante, que está aqui e que a gente fala, não, isso é meu, isso é o meu jeito, é assim que eu faço, é assim que tem que ser, né? Então, essa visão, né, de que o nosso a nossa personalidade, né, que está aqui, ela é influenciada por um monte de coisas, né? Então, o quanto de nós mesmos, né, que serve para boicotar o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente precisa muito do primeiro raio, da força do primeiro raio, para vencer a preguiça, né? E ir lá e fazer uma meditação, né? A força sinistra, ela é assim, ó. Resolvi fazer uma dieta, né? Eu vou fazer caminhada todo dia, né? Aí chega lá no final do dia, na hora de você fazer a sua caminhada, começa a vir imagens de pizza, né, na tua cabeça, né? Fala, pô, eu vou caminhar, eu vou pedir uma pizza, né? Pô, pedir uma pizza é muito mais gostoso, né? Então você vai lá e pede a pizza, né? Então, assim, é, são as suas fraquezas, são os seus pontos fracos que essa força sinistra, que esse quadro obsessor se serve para poder te manipular, né? Então, daí a gente já tem uma grande lição e a gente esquece, né, de perceber a última coisa que ele fala aqui, né? Não há palavras que possam descrever a majestade, o poder, a vitória da presença do infinito eu sou, né? Isso aqui a gente tem que escrever no nosso coração, na nossa testa, em todo lugar ali, porque é uma coisa que a gente tem que lembrar toda hora, né? Olha a grandiosidade do poder do nosso eu sou. Porque quando a gente traz isso à tona, quando a gente exercita essa prática, né, acontece um monte de coisa, né? Não só do ponto de vista espiritual, né, mas também aqui na nossa cabeça, né? O nosso cérebro, ele se modifica, a gente modifica a plasticidade do nosso cérebro, que está acostumado a criticar, condenar, a se sentir inferior, né? A gente muda isso e a gente cria novas redes neurais que vão nos fortalecer, dizendo o seguinte: existe uma poderosa presença que é maior, que é infinitamente poderosa e está acima de qualquer coisa. E eu, com o meu pensamento, com o amor do meu coração, eu posso me sintonizar com essa presença poderosa e trazer à tona aqui na prática, no meu dia a dia, esse poder invencível, trazendo felicidade, amor, alegria e tudo que eu precisar para a minha vida. Então, é esse o ponto aqui desse capítulo. E, seguindo, tá? Agora não posso dar maiores detalhes, porém a glória e a supremacia da ação da poderosa presença do infinito Eu Sou transcende toda a imaginação, como a luz transcende as trevas. Os quadros terminam e o mestre presidente, aquele da irradiação deslumbrante, voltou-se para a irmã da França e para mim, dizendo: Vinde, meus queridos filhos. Levantamo-nos, indo ao seu encontro. Ele estendeu ambas as mãos, à esquerda para ela e à direita para mim. Meu irmão da América, continuou, eu vos abençoo extraordinariamente. Ainda não percebestes, como sendo uma realidade, a eterna perfeição que agora vos pertence na atividade exterior. Nossa querida irmã é vosso raio gêmeo. Esse é um dos maiores mistérios de Deus e explica a mútua atração entre vós desde o vosso primeiro encontro em Paris. Se a humanidade da Terra pudesse ter a compreensão de Deus nessa parte do plano divino, poderia contribuir, acima de qualquer outra coisa, para purificar o caos do mundo externo.
Aproxima-se o tempo em que a verdade relativa aos raios gêmeos deverá ser inteiramente compreendida e sua poderosa força e sabedoria utilizadas. Nenhuma individualização de Deus efetua trabalho criador nos planos cósmicos, na plenitude da poderosa presença Eu Sou, até que seu raio gêmeo tenha feito a ascensão. A escolha terrena nada tem a ver com isso. Cada raio deve, por sua consciente compreensão e emprego do grande comando, purificar, aperfeiçoar e iluminar toda a criação humana de que se rodeou. Ele se torna, então, um mestre ascensionado e possui para sempre o consciente domínio sobre a Terra e tudo que nela existe. Quando ambos os raios tiverem feito sua ascensão, estarão no mesmo estado de pureza, liberdade e domínio perfeitos. Os dois serão, então, capazes de agir nos planos cósmicos. Lá, eles podem projetar grandes raios cósmicos de amor, luz e sabedoria, focalizando-os com tal poder que criam e controlam atividades cósmicas e revelam a grande glória da poderosa presença Eu Sou. Nossa querida irmã viu e sabe disso há algum tempo, esperando pacientemente este divino momento. Depois da elevação do vosso corpo, vosso trabalho conjunto será muito mais transcendente, né? E aqui, né, vem uma outra questão muito interessante, né? Então quer dizer que a gente deve, a todo custo, sair procurando o nosso raio gêmeo, né, para que a gente possa se desenvolver, né? E aí a gente vê por aí um monte de coisas, né? Onde está a minha alma gêmea, minha cara metade, minha metade da maçã, da laranja, tampa da panela e tudo mais, né, que a gente vê por aí. Só que, na verdade, né, apesar de cada um de nós ter um raio gêmeo, né, um complemento, a, a nossa principal atividade aqui não é procurar desesperadamente por ele ou por ela, né? O que nós temos que fazer a todo custo e nos empenhar ao máximo é em nos iluminar, é na nossa própria iluminação. A gente não tem que se preocupar em sair procurando desesperadamente, porque é natural, à medida que a gente se desenvolve, que a gente evolui, que a gente retorna para o nosso estado de iluminação, a atração por esses raios ela vai acontecer naturalmente, né? Então, se você está aqui, se você está encarnado, você não tem que sair procurando a tua alma gêmea. Você tem que se preocupar em seu próprio desenvolvimento. Ah, mas eu estou aqui, a minha alma gêmea está em Marte, está em outro planeta, eu vou ficar sozinho a vida inteira? Não, você não vai. Você vai encontrar almas que vão o nome técnico é complemento divino, né? Não é o seu raio gêmeo, mas você vai encontrar almas que estão em situações parecidas e que precisam de um parceiro, ou da energia masculina ou da energia feminina para se complementar, para se desenvolver. E vocês vão viver experiências juntos ali, mas não tem nada a ver com o seu, o seu raio gêmeo. Isso é uma outra coisa que você vai experimentar numa outra esfera, tá? Então, se preocupa em viver bem, em desenvolver a sua espiritualidade e irradiar amor para as pessoas à sua volta, que certamente vai vir alguém na sua direção com uma energia compatível e você vai ter uma experiência, você vai ter a tua família ali, né? Se for esse
seu propósito, né? Se você quiser isso na tua vida, né? Tem aquelas pessoas que preferem ficar sozinhas e também não tem nada de errado com isso, tá? Mas é só essa questão do raio gêmeo, da alma gêmea, tal, que é uma questão que é extremamente popular, né? Todo mundo quer saber qual é o seu, tal, como é que faz para encontrar, será que eu já encontrei, será que, né? E a pessoa fica triste e frustrada, pô, eu não vou encontrar nessa vida, eu vou encontrar quando, né? E é uma ilusão, né? Na verdade, essa é uma distração no caminho espiritual, que a gente fica triste, frustrado, decepcionado por uma coisa que nunca ia acontecer aqui mesmo, né? Então, é um ponto de atenção aí para a gente considerar. Então, vamos em frente. Levantou as mãos sobre nós, abençoou-nos, e sua voz, bela como um sino, num tom de autoridade eterna, proferiu o supremo decreto do amor perpétuo de nossa união. Sob o comando da poderosa presença Eu Sou, uno estes dois raios de eterna chama da vida em supremo amor, luz e perfeição. Quando o mestre pronunciou essas palavras, um deslumbrante jato de luz nos envolveu, e nele a poderosa chama de nossos raios gêmeos pôs o seu selo eterno sobre nosso caminho cósmico. Nesse momento, tornamo-nos plenamente conscientes de nós mesmos, como sendo unicamente essa presença mágica do Eu Sou. Com isso, terminou a sessão do conselho, e uma hora depois encontramos os membros que se retiravam e nos cumprimentavam. Afirmaram que o nosso ilimitado serviço cósmico começava agora. No dia seguinte, nosso mestre anfitrião explicou-nos alguns dos seus trabalhos e revelou a perfeição que fora lá mantida durante séculos. Explicando-nos a origem de seus trabalhos, disse: Este conselho da Grande Fraternidade Branca foi criado há séculos pelos grandes irmãos da luz, a fim de que um poderoso foco de seu auxílio e iluminação para a humanidade pudesse ser produzido, continuando por um determinado espaço de tempo. O maravilhoso clima subtropical que encontramos aqui permanecerá enquanto quisermos conservar este lugar como um retiro. Naquela tarde, foi-nos mostrado um instrumento perfeito de televisão em funcionamento. Não pude deixar de notar que glórias e maravilhas a humanidade poderá experimentar se apenas se elevar, consciente e sinceramente, até a luz interior e se os indivíduos abrirem seus corações e sentimentos à poderosa presença mágica do Eu Sou. Tá? E aqui tem mais um ponto, né, que a gente já falou algumas vezes em outros encontros, que é a questão da tecnologia espiritual, né? E até a gente comentou outra vez, né, que parece que não combina, né, tecnologia com espiritualidade, mas na verdade a espiritualidade se serve de tecnologia e se nós elevarmos a nossa frequência, que é o que ele está dizendo aqui, a gente vai ser capaz de também evoluir e desenvolver tecnologicamente uma série de coisas que vão nos ajudar, tá? Então, é aquela metáfora de sempre, né, de como você utiliza os instrumentos, né? Então, vamos usar o exemplo clássico da faca, né? Então, uma faca você pode usar para ferir uma pessoa ou para cortar o alimento para preparar a comida para sua família.
Tá? Então, o uso do instrumento ele vai depender da qualidade da energia da pessoa, né? A intenção dela. E da mesma forma, qualquer outro instrumento. Se você pegar um celular, né, ele pode ser a desgraça, a desgraça de uma família. Ele pode causar uma série de problemas porque as pessoas deixam de conviver, de se relacionar e passar horas ali nas redes sociais e se perdendo em distrações e conteúdos e qualquer outra coisa, ou pode ser uma ferramenta de Deus, um instrumento divino para você divulgar a palavra de Deus, para você falar com as pessoas que você ama e assim por diante. Então, depende de cada um de nós o uso que nós fazemos das ferramentas que estão à nossa disposição. Em essência, tudo é a expressão de Deus. Tudo o que nós vemos, tudo que está à nossa volta é Deus, é a energia divina ali condensada em um objeto, em um aparelho, que pode ser uma tecnologia, pode ser um lápis, pode ser alguma ferramenta que você usa na cozinha e assim por diante. Então, o como você direciona, né, a sua intenção, o seu desejo, a sua energia que vai determinar ou qualificar a energia que está ali no instrumento, né? E ele está falando ali de uma televisão, né? Então, voltando aqui, né? Ó, um instrumento perfeito de televisão em funcionamento, né? Obviamente que ele não está falando da nossa televisão de agora, com uma programação que escorre sangue e notícias de desgraça e contaminação de conteúdos para gerar medo, ansiedade e tristeza nas pessoas. Ele está falando de um equipamento extremamente poderoso em que você pode ajudar as pessoas a elevar suas frequências e tudo mais, né? Tem um livro sobre a Atlântida que ele fala sobre alguns cristais, né? A Atlântida sempre se serviu, né, da tecnologia de cristais e eles tinham vários cristais nas casas e esses cristais eles serviam para diversas coisas, mas uma das funções era elevar a frequência das pessoas, né? Então, tipo, formava um campo de força em volta da casa e enquanto você estava na casa descansando, repousando ali e tal, você estava recebendo ali uma enxurrada de energias poderosas que estavam elevando a sua frequência, né? Então, olha que coisa legal, né? Você pensar em como a tecnologia pode ajudar, né? Hoje a gente tem o celular com 5G, que é um veneno para a nossa saúde, né? Como é que a gente faz para inverter isso, né? Para acabar com a poluição eletromagnética, né? Eu comprei um aparelhinho que mede a radiação eletromagnética para medir a poluição aqui, né? Ele apita quando você aponta para uma coisa assim que tem uma taxa assim. É um absurdo. Você põe na tua casa, na geladeira, na batedeira, nas coisas, na televisão, no computador, ele pum, fica assim, ó, fala, nossa, olha quanta radiação que a gente está recebendo todo dia, o tempo inteiro, né? Aí você tem lá do lado da tua cama um aparelhinho, um rádio relógio e tal, aquele negócio está emanando. Enquanto você está dormindo, você está recebendo. Aí você pega o teu celular e deixa do lado da cama e tá aquela radiação ali esparramando, né? Tudo isso vai fazendo mal para a nossa saúde, né? Então, se o nosso cérebro, o nosso corpo, ele está em franca decadência cognitiva, a gente está minando a nossa saúde, como é que a gente pode pensar em se elevar espiritualmente, né? Se a gente está perdendo cognição, perdendo a capacidade de pensar claramente, de organizar nossas ideias. Então, é um ponto importante para a gente pensar, né? Como é que eu posso hoje mudar
as coisas na minha vida, né? Sei lá, usar radiestesia, usar aparelhos que anulam a radiação, tal, e mudar a qualidade, né, da vibração da minha casa. Então, é um ponto para a gente pensar ainda, né? Para a gente pensar, tem várias coisas que dá para fazer, né? Mas é um ponto de atenção aí. Eu perdi aqui, a gente está na 140, é isso, no começo? Acho que sim, né? Bem cedo, na manhã seguinte, voltamos para Bombaim, de onde deveríamos viajar para a Arábia. A viagem costeira foi deliciosa, o ambiente dentro do carro sempre fresco e confortável, apesar do calor que fazia lá fora. Eu sabia que isso era devido inteiramente ao profundo conhecimento de minha querida e de meu amigo. Voltamos para Bombay, por um caminho completamente diferente daquele que tínhamos vindo. Na manhã seguinte, embarcamos para o Egito num naviozinho, parando no porto que desejávamos atingir na costa ocidental da Arábia. Quando avançamos o Mar Vermelho e começamos a viajar em suas plácidas águas para o norte, meu amigo tornou-se de súbito tão fortemente carregado de força eletrônica que todos notamos. Por algum motivo, disse ele, contactei o período em que Moisés conduziu os filhos de Israel através desse mar, porque os quadros vivos estão aparecendo todos diante de mim, aqui nos registros etéricos. Que tempo de maravilhas foi aquele, no meio de tanta aflição. Verdadeiramente, Moisés estabeleceu o mais esplêndido contato com os mestres ascensionados, que o assistiam e que dirigiam tremendo poder através dele para realizar tal empreendimento. Vejo, pela primeira vez, o grande mestre ascensionado a quem Moisés sabiamente encaminhou seu pedido de auxílio na devida ocasião. A majestade e o poder desse poderoso ser dificilmente podem ser compreendidos pelo espírito humano. Tão maravilhosamente transcende as experiências ordinárias da humanidade. Quão pouco o mundo moderno sabe, compreende ou acredita nesses prodígios atualmente executados por tantos outros admiráveis servos de Deus, para a iluminação e elevação da humanidade. Os estupendos milagres, afinal, são apenas a atividade de uma lei que os humanos ainda não tentaram estudar nem compreender. Quando se fala em termos de verdade universal, não existem milagres na criação infinita, porque aquilo que o mundo chama de milagre nada mais é do que operação da lei divina, que, pela sua própria natureza de perfeição, põe de lado todas as leis de limitação humanamente estabelecidas. É para trazer a plena compreensão da operação da divina lei aos espíritos dos filhos da terra que os mestres ascensionados trabalharam no passado e continuam a trabalhar incessantemente com os habitantes deste planeta. Hoje, totalmente desconhecidas para o mundo exterior, muitas coisas maravilhosas ainda estão sendo feitas, mais do que naqueles tempos remotos, em relação a esse vasto conhecimento e poder mais profundo. A maioria dos humanos não passa de um bebê. Contudo, aproxima-se rapidamente a hora em que a humanidade deve despertar para toda circundante presença interior de Deus, agindo através do indivíduo.
E aqui, pessoal, mais um ponto, né? Então, eu vou voltar só um pouquinho, né? Em relação a esse vasto conhecimento e poder mais profundo, a maioria dos humanos não passa de um bebê, né? E esse é um ponto muito sério, porque para que a gente desenvolva as habilidades do uso da presença eu sou, a gente precisa meditar, fazer decretos, a gente precisa trabalhar bastante, mas, sobretudo, a gente precisa entender os princípios, as qualidades divinas, né? A gente precisa amadurecer esse conhecimento, né? O que ele está falando é bem verdade. A maioria de nós tem uma maturidade espiritual de uma criança, né? Um bebê de uma criança, né? Que foi lá, fez o catecismo, né? Aprendeu a fazer uma oração, mas não tem profundidade na sua vida espiritual. A gente não cavou fundo nisso, né? Se a gente se perguntar, né? Bom, você tem fé, né? Aí, normalmente as pessoas, sim, eu tenho fé, né? Mas o que é fé? Né? Ah, eu tenho fé, eu tenho Deus no meu coração, tal, e a pessoa não tem fundamento para poder esclarecer ou ir mais ali profundo, né? O que que é fé, né? Como é que está a sua fé? Ah, minha fé está abalada, minha fé está pequenininha, não, minha fé está grande. Mas a gente não sabe nem definir direito o que é. Então, se a gente não parar um tempo para pegar um texto como esse, para pegar conteúdos que vão nos dar densidade, com conhecimento, com propriedade da nossa, do que nós somos espiritualmente, a gente não vai ter armas para se defender, a gente não vai ter uma base suficiente para seguir adiante, né? Ah, eu posso falar que eu medito todo dia, né? E faz 10 anos que eu faço a mesma meditação e nunca aconteceu nada, né? E aí, né? A gente pratica, a gente está fazendo uma vida espiritual ali, mas é uma vida espiritual rasa, né? Então a gente tem que se perguntar: o que que eu posso fazer para ir mais fundo, para ter uma experiência mais intensa, mais profunda, para abraçar uma realidade muito maior? Como é que eu faço para enxergar Deus na minha vida, hoje, aqui e agora? Né? A gente tem que fazer esse tipo de questionamento, né? Se a gente não entender o que é fé, o que é poder, o que é vontade, o que é amor, né? Todo mundo, ah, eu amo você, eu amo fulano, né? A gente tem a mínima ideia do que é amor. A nossa percepção ela é muito pequena, né? Amor é uma coisa muito diferente do que a gente acha que é. Para a maioria de nós, amor é apego, é querer ter as pessoas junto de nós aqui. Vem cá, meu filho gordinho, eu quero você aqui comigo, tal, e não desgruda e tá lá assim, né? Eu amo ele, eu quero ele aqui, né? É meu marido, eu quero aqui, é minha esposa, mas a gente não percebe a grandiosidade do amor, porque a gente não para refletir sobre isso, né? A gente não pega 10 minutos do nosso dia para ficar envolvido na chama do amor e falar para o arcanjo Samuel, me ensina o que é amar de verdade, né? Foi o que aconteceu com a mestra Nada, né? A mestra Nada, ela recebeu treinamento, orientação dos arcanjos Samuel e Caridade para aprender o que era o amor. Eles foram os mentores que instruíram, que mostraram o que era o amor, porque ela não entendia, ela sentia alguma coisa, mas ela não sabia direito como funcionava aquilo. Precisou treinamento, precisou tempo, precisou ali se dedicar. Então, a gente não fica, né, como eu falei, 10 minutos do nosso dia envolvido na chama do amor e falou: me ajuda a amar, me mostra o que que é o amor. A gente não vai ler textos e coisas que vão nos aprofundar sobre isso. Então, o nosso conhecimento fica muito raso. É muito fácil de alguém vir e dobrar a gente, da gente ser enrolado por qualquer ação,
né, da força sinistra, como a gente falou no nosso quadro obsessor, porque eles estão lá observando quais são as nossas fraquezas, como é que eu faço para dobrar, para enrolar, para fazer com que a pessoa desvie do caminho. Se as nossas bases não forem firmes, se a gente não acreditar com toda a força, com todo entusiasmo no Deus que nós somos, a gente não vai ter força, né? Eles vão vir e vão passar a perna na gente. E a gente vai cair, a gente vai levantar de novo, a gente vai cair, a gente vai levantar de novo. Mas isso tem que acabar uma hora, né? Isso não é legal, tá? Então, encontrar com profundamente com o amor divino, com a sabedoria divina, com essa luz vitoriosa, vai fazer diferença nas nossas vidas. Forma um escudo de proteção, né? A gente falou do nosso tubo de luz. Esse tubo de luz nos protege, nos envolve numa luz vitoriosa que impede energias negativas de se aproximar. Mas daqui a pouco vem a dúvida, daqui a pouco vem o medo, daqui a pouco a gente dá abertura, né? E aí essas energias vêm, elas vão ali na surdina, chegando, e daqui a pouco elas estão lá, fazendo a festa dentro da nossa casa, né? Então a gente não pode mais permitir isso. A gente precisa de seriedade, né, para poder dar um chute nessas energias aqui e falar que na minha vida, no meu lar, no meu templo sagrado, é um templo de Deus, é um templo do amor divino, da sabedoria e do poder, né? É essa atitude que a gente tem que ter para crescer espiritualmente, tá? Então, esse era o ponto. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Ah, aqui. Finalmente, a embarcação parou no porto de mar a que nos destinávamos, na costa da província de Hejaz, uma espécie de península que se projeta para as margens nordeste do Mar Vermelho. Desembarcamos neste original lugar e, de novo, o sinal secreto foi nos dado por um árabe alto e esguio, em trajes de um branco imaculado, que se encontrava junto a um grande e possante automóvel, abrindo a porta para entrarmos. Sem uma palavra, fomos conduzidos em grande velocidade por uma estrada dura e arenosa. Já haviam providenciado excelentes refrescos que se achavam dentro do carro. À tarde, chegamos a uma pequena vila montanhosa e nos dirigimos para uma casa baixa, branca como a neve. Nosso silencioso guia árabe abriu a porta e fez-nos sinal para que entrássemos. Bateu uma porta Bateu numa porta interior que foi aberta imediatamente por um cavalheiro idoso, de cabelos brancos, pele bronzeada e olhos muito bondosos. Irmã e irmãos, já vos esperávamos, disse ele, cumprimentando-nos. Refrescai-vos, porquanto o jantar será servido assim que estiverdes prontos. Ao anoitecer, chegará um irmão e vos levará ao vosso destino. Confio em que a fraternidade não há de faltar em sua assistência ao nosso país. Eu estava a ponto de falar quando minha querida agarrou meu braço firmemente. Compreendi seu sinal e calei-me. A luz de Deus nunca falha, respondeu meu amigo ao nosso hospedeiro com uma voz que fez tremer o próprio ar. Tão grande era o poder e a verdade com que sua palavra estava carregada e tão categoricamente pronunciou ele essa sentença toda poderosa. O efeito foi como que mágico. O velho caiu
sobre os joelhos e curvou a cabeça até o chão diante do meu amigo. Às 9 horas, um belo jovem, vestindo o nativo traje branco dos árabes, sobre o qual foi colocado um longo manto azul índigo, apareceu na porta. Amigos do Oeste, vinde, o caminho está aberto. Seguimo-lo imediatamente. Sem uma palavra, percorremos a curta distância e encontramos camelos que nos esperavam. Montamos silenciosamente e partimos a grande velocidade em direção a uma alta montanha. Mais tarde, eu soube que esses eram os famosos camelos de corrida, e aquele em que minha querida montava era branco como a neve. Cavalgamos em silêncio cerca de 2 horas e chegamos a uma cabana feita de pesadas pedras construídas no sopé da montanha. Ao saltarmos, um homem apareceu na escuridão para tomar conta dos camelos. Nosso guia entrou na cabana e acenou para que seguíssemos. Chegando ao lado oposto da sala, ele levantou as mãos e aplicou-as de encontro à parede. Imediatamente, elas se tornaram deslumbrantes de luz. Tão grande era o poder que ele dirigia. Brilhavam como se fossem lâmpadas elétricas, com a diferença de que eram muito mais brancas. Pressionou uma certa seção da parede e esta girou em torno de um eixo, descobrindo a entrada para o túnel de intensa luz branca. Entramos nesse túnel e a porta fechou-se atrás de nós. Seguimos o guia por algumas centenas de metros e chegamos a uma porta de metal. Ele colocou a mão sobre um certo símbolo nela existente, e a porta, que pesava muitas toneladas e tinha seguramente 20 centímetros de espessura, abriu-se lentamente. Entramos num aposento longo e estreito, cujas paredes, teto e chão eram todos feitos de aço inoxidável. Em poucos momentos, uma porta se abriu numa parede onde um instante antes ninguém poderia tê-la visto. Um homem entrou, fazendo-nos sinal para segui-lo. Com o nosso guia ainda mostrando o caminho, continuamos até alguma distância e, por fim, chegamos a uma outra sólida parede. Esta abriu-se e a nossa aproximação e entramos em uma câmara magnífica, medindo 30 metros de comprimento por 12 de largura, mobiliada de maneira mais extraordinária, porém artística, esquisita e bela como um sonho. No centro do soalho havia um grande círculo contornando um maravilhoso zodíaco, e em volta deste haviam sido colocadas grandes almofadas macias para 28 pessoas. Nosso guia dirigiu-se a um compartimento ao lado da grande câmara, pedindo que o seguíssemos. Dentro havia banheiras reluzentes, junto às que se achavam mantos e sandálias destinadas ao nosso uso, né? E ele é bastante descritivo, né, nas cenas que vão acontecendo aqui, né? E às vezes a gente para se questionar, né? Será que tudo isso aconteceu de verdade, né? Será que isso é um relato ou será que é uma historinha aqui, né, bonitinha dos mestres, né? Porque eu vou lá, coloco a mão, né, e a parede abre, né? A gente entra num túnel e tem um- uma sala de aço inoxidável,
e aperta num símbolo e abre uma parede que a gente nem percebia, né? Olha quanta tecnologia que tem ali, né? A gente, até numa das reuniões, a gente se questionou, será que a gente está falando de uma nave? Eles estão entrando numa nave que está no centro da Terra, alguma coisa assim, né? Mas são coisas para a gente questionar, né? Mas, de fato, esses relatos, eles são bastante detalhados, são relatos de seres que realmente, e que são fatos que realmente aconteceram. Então, é para a gente pensar e refletir, né? Que a gente pode trazer à tona nessa vida, sim, a grandiosidade do nosso eu sou. A gente pode se elevar num tal grau de luz que a gente passa a ter domínio sobre os elementos à nossa volta e assim por diante, tá? Imagina você estar numa sala e essa sala está totalmente iluminada, sem precisar de iluminação elétrica, né? É a sua própria luz que mantém o ambiente. O ambiente se mantém iluminado pelo seu pensamento, né? Ilumina mais luz, luz branca, luz amarelada. Já pensou? Pelo poder do pensamento, você controlar isso? Né? Você imagina na tua casa, né? Eu quero uma casa limpa, ordenada, em perfeição, né? E não tem sujeira, né? Você não precisa lavar a sua roupa, né? Energeticamente ali roupas limpas aparecem para você, roupas tecidas de luz, né? Já ouviram falar no manto inconsútil? O manto inconsútil é um manto de luz que não tem costura, né? Então, é o poder que a gente tem, né? Nós já podemos fazer isso, né? Eu sou o poder de Deus, limpando e ordenando a minha casa, manifestando perfeição, beleza, luz. Daqui a pouco a gente está falando assim, ó, limpeza completa na casa, pá, e tá feito, né? Só que o que que nos impede disso, né? As nossas crenças, né? Lembra lá do nosso pior obsessor? Imagina, se eu não pegar a vassoura, não vai varrer sozinho, né? De fato, a gente tem que ir lá varrer e limpar, mas por que não já ir trabalhando esse poder, essa qualidade divina, né? Eu tenho o poder de transformar. Jesus, o príncipe da paz, cultivou tanto a energia da paz que a natureza se curvava para ele. Ele caminhava sobre as águas, as tempestades cessavam pelo comando dele. Tá? Eu acho que esse não é o nosso objetivo aqui, né? Ah, eu quero comandar o vento, né? E ficar lá, vou empinar pipa, e eu quero que o vento vá para cá ou que o vento vá para lá. Acho que não é esse o nosso objetivo, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Tá? Eu sou parte da natureza, eu estou integrado com isso, tudo que está à minha volta, né? Os elementos estão em mim, né? Então, será que eu estou vibrando positivamente de um jeito que eu posso conversar com esses seres, né? A gente pode fazer isso, né? Mas são coisas para a gente sair um pouquinho da caixinha do eu sou humano e para pertencer a uma caixa muito maior do eu sou espírito, né? Eu sou a essência divina vivendo uma experiência na matéria. Tá? Então, é uma reflexão para a gente aí. A gente está aqui, né? Amigos do Oeste, vinde o caminho. Não, acho que é. Acho que eu perdi de novo aqui. Hoje eu estou perdendo o texto toda hora, né? Acho que é na 143. É no começo da 143, né? Quando Eu, estiverdes prontos, enviai-me vosso pensamento. É isso aí. Obrigado. Disse o guia e deixou-nos. Terminamos os preparativos
Expedimos a mensagem mental como fora solicitado, e imediatamente um servidor apareceu com deliciosos refrescos. Terminamos a refeição e voltamos para uma grande sala do conselho, onde 24 irmãs e irmãos já se haviam reunido. Nosso guia apresentou-nos aos outros membros e todos tomaram seus lugares em volta do círculo. Com grande espanto, descobri que o irmão que nos servia de guia não era outro senão o chefe do Conselho da Arábia, um grande mestre ascensionado de quem já tinha ouvido falar muitas vezes. Levantou-se, fez a invocação e dirigiu-se à Assembleia. Em razão de uma agitação desusada dos círculos políticos da Arábia no momento atual, expôs ele. Um grande segredo fez-se imperativo para trazer de fora membros a esse conselho. Eis porque houve uma constante vigilância de nossa parte, enquanto os membros visitantes estavam a caminho. Assuntos de grave importância foram apresentados à discussão, especialmente os que se relacionavam mais de perto com os corações desses povos. O chefe dirigiu sua atenção para o seu amigo. Para o meu amigo, este irmão, disse ele, defende uma solução para o problema concernente à nossa querida terra da Arábia, e pediu-lhe que o apresentasse. Meu amigo delineou seu plano em linhas gerais e, quando terminou, toda a sala, com exceção do chefe, ficaram surpreendidos com a sua coragem e talento. O chefe sorriu de maneira tranquilizadora e continuou: o plano é praticável e é notável, de acordo com o que está exposto. Deverá ser executado prontamente para melhor êxito. Toda a grande fraternidade branca da Terra estará vigilante sobre a reunião que deverá ter lugar, e podeis estar seguros de que este plano será imediatamente posto em prática. A irmã e o irmão que vieram sob guarda especial deverão permanecer aqui, hoje, à noite e amanhã. No terceiro dia, irei com eles ao consulado britânico, onde serão realizadas nossas negociações. Uma onda de alegria se estendeu por toda a Assembleia, visto que essa parte do trabalho estava terminada. Outros assuntos, relacionando-se com suas várias atividades, foram ajustados e a sessão terminou, retirando-se os seus membros um por um. O chefe levantou-se e veio ao nosso encontro. Querida irmã e irmãos, disse ele, não me revelei a vós, logo no princípio, por certas razões que bem cedo conhecereis. Com grande alegria, dou-vos as boas-vindas a este retiro da grande fraternidade branca. Tudo aqui está ao vosso dispor. Irmão do Ocidente, retirai-vos para vosso quarto e dormi até serdes chamado. Despertei 12 horas depois, sentindo-me uma nova pessoa. Tão carregado estava da nova vida e luz. Penso que estejais interessados neste retiro, disse-nos nosso hospedeiro, para aprender alguma coisa de sua história e do papel que ele representa como um centro de poder nesta terra. É um dos mais velhos focos de poder espiritual neste planeta. Vistes apenas uma fração dele até agora. No próximo ano, uma
um grande conselho da Fraternidade Branca terá lugar aqui. Nessa ocasião, serão mostrados a todos os membros todos os recantos desta vasta cidadela desconhecida. Despendeu muito tempo mostrando-nos a formidável acumulação de registros que ele tinha preservado para esclarecimento da humanidade. Foi verdadeiramente um privilégio desvendarem para nós esses tesouros horas a fio. Saireis daqui às 2 horas, explicou-nos ele. Ide e vesti vossas roupas do mundo exterior, porque então será tempo de prosseguir. Os camelos estarão esperando-vos na entrada. Obedecemos e voltamos. Encontramos o chefe vestido por um belo terno de flanela azul, e sobre este uma longa capa azul índigo. Salvo pela admirável textura de sua pele e fulgurante e meiga e penetrante luz de seus olhos, facilmente se poderia considerá-lo como um homem pertencente ao mundo externo dos negócios. Porque não posso eu parecer convosco, considerou ele, quando percebeu meu pensamento. Sou um indivíduo como vós mesmos, somente de maior experiência e saber, dos quais faço uso há mais tempo. Isso é tudo. Sabedoria não beneficia ninguém se não se faz uso dela. E por esse uso, o indivíduo manifesta a perfeição, de modo que não pode viver acima de qualquer limitação. Tá? E vamos fazer uma pausa aqui também para mais alguns comentários, né? Então, interessante essa leitura e esse último ponto aqui é, é bem interessante, né? O mestre Serapis Bey ele diz que a ascensão ele é um processo diário, né? Uma coisa que a gente tem que colocar em prática, né? A gente precisa exercitar, né? Que é exatamente o que ele está falando, né? A sabedoria é uma coisa que a gente precisa colocar em prática. Esses conhecimentos todos são extremamente valiosos, né? Mas se a gente não aplicar, né, a gente vai perdendo essa. A gente vai esquecendo, vai perdendo isso e vai dando, nossa mente vai trazendo outras coisas aqui, a gente se distrai e vai fazer, vai cuidar de outros assuntos, né? Então, eu já comentei com vocês uma vez, mas eu estava num templo budista e aí o monge ele disse o seguinte: bênção degenera, né? E a gente ficou pensando um pouco sobre isso, né? Mas o que que isso quer dizer, na verdade, né? Bom, você vem aqui, você recebe uma iniciação, né? Ah, nos templos budistas você passa por iniciações, igual a gente passa na Fraternidade Branca, e você passa por essa iniciação e é algo incrível. Você sente uma felicidade imensa, é um processo que enche a tua alma de luz, você fica fulgurante de alegria, né, por conta daquilo. E aí passa um dia, dois, tal, e aquela luz parece que vai diminuindo, você vai perdendo aquele brilho, aquele entusiasmo, né? E de repente, nossa, eu fiz a iniciação, foi legal, né? Mas não tem mais nada, parece que você perdeu aquilo, né? E na verdade, o que que acontece? O processo em si que você passou, você não perdeu, né? Você, aquela iniciação, ela é parte de você, ela está ali, você só não exercitou aquilo, né? Quando você se conecta com um Buda, né? Aquilo é uma atividade que você precisa todos os dias estimular, alimentar e reviver para que aquela conexão ela se intensifique, né? Da mesma forma, as nossas práticas espirituais.
né? O nosso antacarana, né? O que vai nos conectar de volta com a luz, ele é construído de baixo para cima. Se a gente todos os dias não fortalecer a construção do antacarana, a gente não fizer decretos, não nos sintonizar com os mestres, com nossa divina presença, a gente não fortalece esse canal para que ele cresça e se expanda, né? Então, é uma prática diária, é um exercício diário. E os resultados eles vão vir à medida que a gente trabalha, né? Então, só eu li o livro, né? Beleza, né? E bacana. Ah, eu já li todos os livros aqui da trilogia. Ótimo, legal, você tem o conhecimento, mas é colocando em prática, é explorando a sua divina presença, eu sou, né? E explorando da forma mais positiva possível, né? Batendo um papo com ela todo dia, né? E é, tem, é, tem uma história sobre isso, né? Que o papo com a sua divina presença não é um papo religioso, rígido, né? Que você fica de joelho lá, ai meu Deus do céu, né? Não é isso, né? É uma coisa muito mais ah, é, tranquila, leve, é um bate-papo mesmo, né? Oi, como é que tá? Ó, eu quero compartilhar o meu dia, ó, parei aqui para tomar um café. Vem tomar um café comigo, minha divina presença. Ó, aconteceu uma coisa muito engraçada hoje. Conta isso, né? Você está fortalecendo o vínculo, você está estimulando esse contato, né? Então, ó, hoje, ontem, faz uma semana, duas, faz um mês que todo dia eu falo com a minha divina presença. Ó, a sua vida vai mudar. Perceba que você está permitindo que o fluxo de luz ele passe por ali, que você vai se beneficiar com isso, né? Então, esse pequeno bate-papo ali, né? Ele é importante para fortalecer esse contato. E aí você vai fazendo os seus pedidos, os seus decretos, você vai sentindo a energia ancorando na tua vida, né? E assim por diante, né? Então, é, acho que esse é um ponto importante aqui para a gente refletir, tá? Então é isso, vamos em frente. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar sobre isso, né? Ele está falando aqui de um retiro da Grande Fraternidade Branca, né? A gente já falou disso também aqui, mas como é um ano novo, né? Vamos recordar, recordar e viver, né? Então, existem muitos retiros, templos da Fraternidade Branca e a gente pode pedir para ir visitar esses retiros, né? Então a gente pode, principalmente antes de dormir, né? Você pode fazer uma meditação e pedir para esses retiros, mas é um hábito muito legal. é, Antes de dormir, se envolver na chama violeta, na chama azul, pedir a proteção e pedir para ser levado para um retiro de luz, né? Ah, e às vezes você não precisa nem ser específico, né? Fala, ó, eu estou à disposição da minha divina presença, do Mestre Saint-Germain, e quero ser levado para os templos de luz para ser trabalhado, para resolver um determinado problema, para ter clareza sobre um assunto que eu preciso resolver e assim por diante. Porque enquanto os seus corpos estão ali, protegidos, descansando, você está lá trabalhando nas esferas de luz, você está se desenvolvendo, né? Então, é uma coisa importante que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, vamos em frente que o tempo está passando. Daqui a pouco já acaba a nossa sessão de novo aqui. E vamos lá. Agora tínhamos chegado ao portão onde os camelos estavam esperando. Todos nós estávamos, quando todos haviam montado, partimos a toda brida no meio da noite, com um maravilhoso camelo branco sempre indicando o caminho. Desenvolvemos ainda maior velocidade do que antes, pois chegamos à cabana
ponto de partida desse trecho especial de nossa jornada às 3h30. O automóvel já nos esperava e, ao entrarmos, o chofer disse qualquer coisa ao mestre que eu não ouvi. Não temais, replicou o chefe. Estenderemos o manto da invisibilidade sobre nós e o carro e passaremos por eles despercebidos. Prossigamos. Espiões foram colocados ao longo dessa estrada para interceptar-nos, explicou, e impedir que alguém nos encontre depois. O uso correto do conhecimento, que constitui a verdadeira sabedoria, sempre nos libera, como brevemente observareis. Não se passara muito tempo quando nos aproximamos do lugar onde os espiões tinham sido postados e, de imediato, um denso vapor branco levantou-se como um nevoeiro em torno de nós, envolvendo completamente o automóvel. Um som peculiar, como o zunido de um avião, ouviu-se em cima, e enquanto os guardas olhavam para o alto, procurando a causa de tal ruído, passamos silenciosamente como uma flecha. Essa foi uma experiência maravilhosa para mim, porque enquanto nós, do lado de dentro, podíamos vê-los através do manto, que o manto, os que estavam de fora não nos podiam ver. Como é que eles também não nos ouviram? Perguntei. O som não atravessa o manto de invisibilidade, explicou. Caso contrário, essa prática não seria usada por nós. Os contos das noites árabes, meu irmão, são muito verdadeiros, porque, quando realmente compreendidos, constituem revelação da lei divina em lugar de tola interpretação literal que o mundo externo, em sua presumida ignorância, resolveu estabelecer sobre eles. Não são contos folclóricos para crianças, porém, uma intimação interior de realização perfeitamente possíveis quando o estudante é sincero, valoroso e suficientemente humilde para ser depositário do poder valoroso e suficientemente humilde para ser depositário do poder e da verdade que eles revelam, que elas revelam. O grande monstro, a dúvida e seus nefandos associados, ignorância, orgulho, zombaria, ceticismo, medo e outras aderentes inúteis, firmaram-se tanto sobre a mentalidade e o sentimento da humanidade que se tornaram como fungos suspensos em uma árvore, apodrecendo o seu tronco. Tá? Então, aqui mais um ponto, né? Voltando o nosso papo lá de trás, né, das forças sinistras, né? Eu tinha comentado ali dos elementais negativos, né? E são exatamente esses mesmos bichos aqui. Dúvida, orgulho, ignorância, eles são elementais, eles são formas criadas que ficam nos nossos corpos aqui, drenando nossas forças, drenando nossas energias, tá? Então, quanto mais a gente se eleva e a gente pede proteção, a gente pede esse manto de invisibilidade, né? E notem, esse manto de invisibilidade não é uma invisibilidade espiritual, é uma invisibilidade física também, né? Eles estavam fisicamente se deslocando de um ponto para o outro. Tá? Então, é um exercício que a gente pode fazer, né? Outro dia a gente vai falar sobre o manto de invisibilidade e como colocar isso em prática, né? Mas o pessoal aí que segue já deve ter usado
e feito, né? Ele funciona de verdade, né? Então, quando a gente pratica, pede com fé ali, assim, a gente recebe essa proteção, né? E à medida que a gente vai se protegendo, esses elementaizinhos eles vão saindo dos nossos corpos ali, eles vão caindo e a gente vai se fortalecendo, né? Porque a gente tá com as nossas vistas tapadas aqui, porque tá cheio de elemental controlando a gente aqui, tomando a nossa atenção, né? Então e olha que interessante na sequência. Não fossem esses vampiros. É exatamente isso que eles são. Eles são vampiros energéticos, tá? Então, quantas pessoas não são controladas pelo medo? Quantas pessoas não são controladas pela ansiedade? Não são dominadas pelo estresse? Tá? Tem pessoa que está estressada 24 horas por dia, né? A gente não tem aquele ponto de relaxar, né? De descansar. É estresse, 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 estresse. A gente não tem um momento do nosso sistema se restabelecer, né? E é assim que eles controlam a gente, colocando em situações estressantes no máximo, né? Que a gente sinta medo, né? Qual é a coisa que você mais teme, né? É ali que eles vão atacar. Medo, 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 medo e assim por diante, né? Então, a gente precisa ficar atento, né? E se observar, né? Quem é o meu Senhor, né? A quem eu estou servindo hoje? E às vezes a gente vai se surpreender, né? Hoje, o Senhor que eu servi é o Senhor chamado preocupação. Eu fiquei o dia inteiro preocupado e a preocupação não foi embora e eu tinha que resolver o problema. E Deus, né? E a sua divina presença. Eu nem lembrei dela, né? Mas eu estava preocupado, a preocupação tomou conta. Aí no outro dia, o medo, né? Eu estava com um medo terrível que acontecesse uma coisa comigo, e agora, né? E depois, no outro dia, né? A dúvida, né? Eu acho que nada disso existe, é tudo coisa da minha cabeça, né? Minha divina presença veio aqui e disse para eu ficar tranquilo. Não, não, imagina, isso aí é coisa da minha cabeça. Não, vem a dúvida e nos domina. E aí nós estamos servindo a dúvida. Então, a gente tem que nos levar com mais seriedade, né? Quem é que está controlando a nossa vida? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser controlado a vida inteira, a gente vai ser levado em direções que não vão ser legais. Nosso tempo vai passar, nosso tempo está contando. Então, quanto mais desse tempo a gente tem controle, controle no sentido de estar desperto, de estar consciente da nossa vida, melhor, mais rápido a gente vai elevar nossas frequências, tá? Então, importante se dar conta disso, se dar conta desses vampiros e como lidar com eles, né? A gente tem que aprender isso. Então, não fossem esses vampiros, a humanidade veria e saberia que dentro da própria luz que anima o corpo físico existem uma inteligência e um poder que pode efetuar e efetuarão tudo o que o espírito determina conscientemente, quando a harmonia é mantida e a orientação é construtiva. O amor, a sabedoria e o poder são. Só um instante. Vamos lá. O amor, a sabedoria e o poder são as principais qualidades que a vida emprega para manter uma permanente criação. E quando a humanidade cessar de criar discórdia, toda a vida em torno dela e na natureza expressará perfeição permanente. Essa é uma frase que a gente tem que anotar nos nossos corações e se lembrar toda vez, né?
é a nossa chama trina em ação, né? A nossa chama trina que está aqui atrás, aqui está acompanhando a gente nas nossas reuniões, é a nossa chama trina em ação. A gente precisa colocar ela em atividade. Rodamos ao longo da costa marítima numa esplêndida estrada e, por fim, entramos na cidade a que nos destinávamos. Registramo-nos no melhor hotel e, bem cedo, na manhã seguinte, comparecemos ao consulado britânico. Meu amigo disse que fora enviado como representante do governo árabe para expor uma solução com o fim de impedir certa crise iminente. Solução essa que ele confiava iria satisfazer a todos e evitar uma grande injustiça e afronta para com a Arábia. O cônsul britânico pediu-lhe as credenciais e, em vez dele apresentá-las, o chefe do Conselho da Arábia adiantou-se e apresentou-as em seu lugar. Uma entrevista foi marcada para encontrar os representantes britânicos às 11 horas, e a essa hora estávamos prontamente de volta. Depois que a conferência prosseguiu com seu método usual, suave, mas persistentemente, pondo de lado tudo aquilo que não lhe proporcionava o melhor arranjo, meu amigo levantou-se no momento oportuno e apresentou a proposta do governo árabe. Estava calmo, senhor de si e bondoso. Ademais, todos perceberam manifestadamente de que qualquer modo ele dominava a situação e que toda a dignidade e força da conferência centralizavam-se em volta dele. Seus opositores já não se sentiam muito à vontade. Ele era bastante perspicaz e honesto diante dos próprios métodos costumeiros de empregar argumentos diplomáticos, de maneira que não puderam apresentar suas ideias sobre aspecto favorável em face de seu franco escrutínio e bondade evidente. Lançaram, por algum tempo, uma variedade de estratagemas, quando subitamente fiquei ciente de que toda a conferência estava rodeada por uma grande e deslumbrante círculo de luz, tão brilhante que a mim parecia todos estarem vendo. Então compreendi que um gigantesco foco de poder tinha sido dirigido para dentro daquela sala pela grande fraternidade branca. Menos de uma hora mais tarde, a solução do meu amigo foi aceita, os documentos redigidos e assinados por ambas as partes, tendo a reunião terminado em paz e felicidade. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a Arábia e houve grande regozijo. Ao voltarmos para o hotel, minha querida veio cumprimentar-nos. Nobre irmão, congratulo-me convosco pela vossa dignidade e esplêndida realização. No dia seguinte, o chefe do Conselho da Arábia disse adeus à minha querida e a mim, e tomando um vapor, voltamos para a França. Nessa noite, navegamos pelo Mediterrâneo sob lua cheia. Para mim, foi a noite mais pacífica que já experimentei. Desembarcamos em Marsella, onde imediatamente tomamos o trem para Paris e passamos a noite em companhia do admirável mestre, chefe do Conselho da Grande Fraternidade Branca. Na manhã seguinte, ele viajou conosco para Chesburgo. Nessa ocasião, dissemos adeus à minha querida, a quem eu não deveria ver senão anos mais tarde. Na próxima vez em que nos encontrássemos,
era para nunca mais nos separarmos. Tomamos um paquete para Nova York e essa viagem destacou-se como uma das mais notáveis de toda a minha vida, porquanto meu admirável amigo ensinou-me maravilhoso uso da sabedoria antiga e instruiu-me, e os resultados que obtive com o emprego do grande comando foram simplesmente prodigiosos. Chegamos a Nova York e seguimos logo para Washington, onde meu amigo apresentou os resultados da questão árabe ao presidente e ao seu gabinete. As notícias precederam a sua chegada. Assim, terminou meu primeiro contato pessoal e observação da estupenda e maravilhosa atividade da Grande Fraternidade Branca. Quando Gaylord acabou de relatar suas experiências, vimos que a aurora vinha raiando no horizonte ocidental. Vamos agora para a vossa cabine, disse, dirigindo-se a mim, porque um dos mestres ascensionados ainda tem muito a fazer no trabalho que vamos realizar proximamente. A dama e o cavalheiro, que não são mais do que fantoches da força sinistra, têm em seu poder certos documentos e registros que roubaram. Esses papéis contêm as informações de que precisamos e que eles pretendem usar contra pessoas inocentes, com o propósito de fazer chantagem. Devemos obter aquela informação a fim de proteger outros a quem eles procuram, prejudicar e trazer dentro de suas garras pelo poder do medo. Ao poder do medo aqui que a gente falou, né? E estamos acabando aqui, ó. Então vamos em frente aqui para a gente terminar esse capítulo. Voltamos então para o meu camarote e fiquei curioso por saber que Gaylord pretendia fazer em seguida. Esperamos alguns momentos e percebemos que o tal cavalheiro e a dama se dirigiam para o salão-restaurante. Agora, observai cuidadosamente, disse Gaylord. Não façais movimento, nem faleis enquanto eu estiver operando. Sentamo-nos e ele focalizou a atenção na porta que dava para os seus aposentos. No momento, dirigiu um raio de luz eletrônica sobre ela. Paulatinamente foi aumentando a força dirigida e então estávamos em condições de ver o quarto por dentro. Um saco de viagem se achava sobre um dos bancos. Gaylord continuou sustentando a força até que viu o que o saco continha. A expressão do seu rosto indicou que encontrara a informação procurada. No momento seguinte, liberou a força e disse: Dentro de 3 dias estarão prontos a fazer uma visita às autoridades, e estas lhe proporcionarão um longo repouso que lhes tolherá a realização de outras atividades dessa espécie. Com aqueles papéis em seu poder, tornara-se impossível escaparem. Nesse caso, os jornais não poderão transpor a parede de sigilo e invisibilidade dos mestres ascensionados, que controla toda a lei humana pela eterna lei de justiça, da justiça divina. Saint-Germain indicara o hotel em Washington onde deveríamos ficar, e ao chegarmos, fomos saudados por ele em pessoa. Sua aparência estava mudada, a fim de não atrair a atenção indevida. Meu querido irmão, disse, enquanto subíamos para o aposento de Gaylord, eu me congratulo sinceramente convosco,
Vos louvo e agradeço pelo vosso esplêndido sucesso, porque quebrastes a espinha dorsal de uma atividade muito destrutiva, pelo menos no que se refere àquele grupo. Voltando-se para Rayburn e para mim, cumprimentou-nos com aquela amável e graciosa maneira que é peculiar aos mestres ascensionados, e particularmente a Saint-Germain. Posso ter o privilégio de providenciar vosso almoço? Tenho certeza de que será muito satisfatório e delicioso. Quereis vir aos meus aposentos? Depois do almoço, ele sugeriu que nos retirássemos em busca de nosso repouso bem necessário, muito embora em sua maravilhosa presença nunca tivéssemos consciência de precisar repousar. No terceiro dia após nossa chegada, Rayborn, Gaylord e eu apanhamos, acompanhados por Saint-Germain e certos membros do serviço secreto, fomos à reunião de um importante grupo daqueles que eram canais voluntários da Força Sinistra. Estavam presentes os 7 principais líderes da América. Chegados ao local, permanecemos por um tempo fora de suas salas. Podíamos ouvir uma discussão exaltada continuar em voz baixa. Ao nos aproximarmos da porta, ao nos aproximarmos da porta. Repentinamente, esta se abriu e nós nos aproximamos deles. Saint-Germain carregando a atmosfera com uma força elétrica que os tornou imóveis. Os revólveres caíram no chão, onde permaneceram, e seus braços pendentes, inertes para os lados. Saint-Germain levantou a mão direita, fez o sinal de proteção cósmica e poder, e, numa voz que penetrava todos os átomos, mesmo os do próprio prédio, pronunciou o eterno fiat da verdade, diante do qual todas as forças destrutivas se dobram e se calam para sempre. Dizei a todos os que têm estado associados convosco, e a todos os que vierem depois de vós, que a luz de Deus nunca falha. Quando sua voz levou essa sentença às suas consciências, eles se tornaram pálidos, com medo de sua própria criação, e seus corpos tremiam como folhas ao vento. Os membros do serviço secreto entraram e levaram-nos sob custódia, onde permaneceram até que sirvam à luz. E assim nós encerramos esse capítulo e estamos prontos para começar o próximo capítulo no nosso próximo encontro. Então, página 150. Começamos com força total aqui, ó, e conseguimos terminar esse capítulo que foi bastante especial. Espero que vocês tenham gostado. E eu não perguntei, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem para depois. Não, tá tudo ótimo. Você explica direitinho. Maravilha. Então tá bom, gente. Então agradeço pela participação de vocês. Vamos nesse momento, agradecer ao bem-amado Arcanjo Ariel, a grande fraternidade branca, pela oportunidade desse trabalho espiritual. E em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou nos nossos corações. Nós damos por encerrados as atividades espirituais desta tarde. Está decretado. Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada, Luciana. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.